Fala turma, sejam bem-vindos a mais um HubX Talks, esse podcast que conversa com personalidades aqui do Ceará para bater um papo sobre diversos assuntos. E hoje o papo vai ser sobre liderança, mas não só sobre liderança, liderança humanizada. Como assim, Eric? Vocês vão entender, né? Esse podcast é um podcast aqui do HubX Studio. Sou produtora de audiovisual para te ajudar a posicionar no digital. O papo de hoje foi o. A gente está trazendo de volta aqui uma convidada que já passou por aqui. O pessoal pediu de novo para a gente trocar uma ideia com ela, dessa vez mais focado em liderança. Ela que é especialista em liderança, palestrante internacional, acabou de voltar do terceiro Congresso Internacional de Liderança Humanizada em Covilhã, lá em Portugal. É executiva com mais de 25 anos de experiência e hoje ela ajuda outras mulheres, principalmente outras mulheres, a fazer transição de carreira, a se posicionar melhor como líder e ajuda muitas mulheres. Estou aqui com Michele Lima. Michele, dá as boas-vindas para a galera e vamos começar o nosso papo. Olá, Érico, obrigada, né? Muito feliz de estar retornando novamente aqui com você. E aí, com um papo muito gostoso, né? Que é um papo que eu gosto demais, que é para falar sobre liderança. Em especial, liderança humanizada, que foi o tema do congresso que eu participei lá em Portugal. Boa, hoje a gente vai desmistificar a liderança, falar sobre o poder da conexão e principalmente sobre como o autocuidado é uma ferramenta mais estratégica de um líder, né? Vamos lá. Primeiro, conta essa novidade aí, né? Você que já esteve aqui no Hubex Talks, como é que foi esse convite para palestrar lá em Portugal, virando palestrante internacional? E qual foi o tema abordado lá por você? Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência maravilhosa, eu fiquei muito feliz com o convite, e aí acaba validando, né, toda a nossa trajetória de carreira, né, eu tenho uma trajetória de carreira de mais de 25 anos, e quando essa vira referência, é quando a gente consegue que outras pessoas, outras instituições fora do ambiente que a gente realmente trabalha, conseguem enxergar essa mudança, né, essa mudança de chave aí dentro da liderança. E aceitei o convite com muito bom gosto. Nós falamos lá, foram 2 dias, né, do dia 25 e 26 de setembro, com vários líderes de todo mundo. Tínhamos líderes lá de Angola, de Portugal principalmente, alguns daqui do Brasil, e foi uma experiência fantástica. Realmente agregou muito conhecimento, né? Trocar experiência foi fantástico. O bom é que não teve o problema da língua, né? Não, não. Problema... Mais ou menos. Às vezes, quando o português era bem arrastado, a gente parava e respirava assim para entender um pouquinho, mas deu tudo certo. Principalmente, você não é cearense de nascimento, né? É Não, sou Manaus, Manauara. mas cearense já mora aqui muito tempo, né? E o cearense costuma falar rápido, né? Então, lá eles falam mais rápido do que o cearense ou não? Depende, eles falam mais arrastado quando é mais no interior, né? Já em Lisboa, né, que é a capital, a gente consegue ter uma percepção bem legal, assim. Boa. O tema da tua palestra lá, da tua participação nesse evento em Portugal, foi liderança como ponto de costura, né? Para a turma entender, isso é algo poderoso, mas em uma frase, o que, que é a liderança humanizada e por que, que ela é a única que sobrevive em 2025? Bom, só trazendo um pouquinho por que esse nome, né, ponto de costura. Covilhã, em Portugal, ele é um polo laneiro. Eles têm aí uma fábrica de textil, fábrica têxtil de lã, e ela é reconhecida na Europa toda por conta dessa produção de lã. E eles quiseram conectar, né, assim, a, a, a indústria têxtil com a liderança, por isso que colocou como liderança como ponto de costura. E o congresso todo falou sobre liderança humanizada, que é aquela liderança que olha a pessoa, o indivíduo mesmo, né? Trazendo empatia, trazendo uma comunicação mais assertiva, dando feedbacks, realmente trazendo a humanização dentro do processo, né, de gestão e liderança. E, por vezes, as pessoas pensam, quer ser bonzinho, quer trazer uma liderança, está focando mais na pessoa do que no resultado, e a gente consegue comprovar, inclusive por números, que não é bem assim. Quando eu trago uma liderança que eu consiga realmente tocar o indivíduo, tocar o valor, respeitar, trazer um clima organizacional bacana, aquele profissional ele acaba tendo um sentimento de gratidão e acaba aumentando a produtividade, acaba melhorando o clima organizacional dentro da instituição. Isso diminui o turnover, né? E aí eu consigo comprovadamente trazer uma maior
lucratividade para aquela instituição, para aquela empresa. Então, assim, às vezes a gente pensa que são coisas distintas, né? Se eu for o líder muito humanizado, eu não consigo gerar resultado, e a gente consegue comprovar que não. Uma coisa puxa a outra. Dá para aplicar a liderança humanizada desde microempresas até empresas gigantescas ou é algo de algum nicho específico? Não, ela pode ser aplicada em qualquer nicho, né? A gente tem que, porque a liderança é conscientizar que eu não. Vou trazer um pouquinho na tua pergunta anterior. Em 2025, eu não consigo mais olhar o indivíduo naquela forma de ele ser um recurso, né? A gente fala recursos humanos, mas o ser humano não é um recurso, não é um produto, né? Eu preciso encarar o ser humano como um indivíduo, com alguém dotado de inteligência, alguém dotado de habilidades, né? E eu preciso trazer ele como um talento para minha instituição, não como produto. E aí, eu tento essa visão, eu tiro aquela ideia de comando e controle. Então, quando eu tiro essa ideia de comando e controle, eu trago o indivíduo, né, para o meu processo produtivo e criativo. E aí eu consigo transformar todo o meu processo de produção, de entrega, né? Então, quando eu consigo que esse indivíduo se sinta valorizado, eu tenho outra transformação. E aí pode ser tanto na microempresa, na empresa individual, como nas grandes instituições, tá? Aí pode ser feito em qualquer lugar. Tá. Liderança humanizada na prática, como é que a gente atua isso no dia a dia? Consegue ver algo na tua cabeça, um exemplo, algo na prática? Como é que é um líder das décadas passadas focado no resultado e como é o líder humanizado? Principalmente a gente fala em comunicação. Aquela questão, manda quem pode, obedece quem tem juízo, ela já não se encaixa mais nos nossos tempos, né? Então, a gente fala que é a liderança autocrática, autoritária, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A liderança humanizada é aquela que, vem cá, deixa eu escutar você, deixa eu entender a tua ideia, deixa eu olhar teu ponto de vista, né? O que é que você pode trazer para agregar nesse processo? Acho que a principal chave é essa comunicação e respeitar e trazer você como centro, né, como parte principal daquela produção, daquela entrega, daquele projeto, por Tá, exemplo. certo. Mas assim, muitos líderes acham que humanizar é perder mão nos resultados, nos números que a gente já estava falando, né? Isso. Como é que você conecta valores e práticas de gestão para provar que empatia, na verdade, aumenta o lucro? Como eu falei, né, quando eu tenho um profissional, um empregado, um colaborador que se sente engajado, que se sente pertencente ao processo, ele se torna mais produtivo. Eu diminuo meu turnover, que é um dos principais custos dentro de uma empresa, né? O custo dessa mudança de mão de obra, né? Ela é muito pesada para dentro das instituições. Então, quando eu humanizo o meu processo, quando eu humanizo minha liderança, eu tenho melhor engajamento, eu tenho melhor produtividade, eu melhoro o clima organizacional, eu diminuo o meu turnover e eu aumento a questão da inovação e criatividade, porque eu crio um ambiente de segurança psicológica que os meus profissionais querem contribuir ainda mais para dentro daquela produção, daquele projeto. Você que lida com muitas lideranças corporativas, executivas, sejam homens ou mulheres, essa questão do turnover é importante porque é um custo muito alto Muito. para as empresas ficarem contratando, treinando, demitindo, pagando rescisão, contratando. Tem líder, o líder tem que ter isso na cabeça, porque nem sempre o líder é o que toma a decisão. Ele pode ser um líder, mas que não toma a decisão. O líder tem que ter isso na cabeça que o turnover é algo prejudicial. Com certeza, e não só, porque às vezes a gente fala em turnover e só pensa na saída do empregado, mas a gente tem a questão do presenteísmo, aquele empregado que está presente, mas não tem toda a produção ou não tem toda a produtividade, né, que ele poderia estar. Então não é só a saída ou só o absenteísmo do colaborador, ele é realmente eu poder trazer aquele colaborador como parte principal integrante do processo, que ele se sinta participante e tenha a melhor produtividade, né? Eu acho que o presenteísmo, ele é um grande custo para as instituições. Gostei do termo presenteísmo, vou começar a usar, né? Sobre o avanço da IA, né? Hoje em dia as empresas cada vez mais estão usando o IA e o trabalho híbrido também, né? A liderança adaptativa é uma tendência, Sim. né? Como um líder pode ser o ponto de costura em um cenário que muda a cada semana? Imagina só que hoje, né, a gente
sabe quais são as principais dificuldades, a gente sabe quais são os principais desafios de uma empresa. Daqui a algum tempo a gente não vai saber quais são essas dificuldades. O mundo está mudando, aí o mundo VUCA, o mundo BANI, a gente não vai saber quais são os meus desafios daqui a 2, 3, 5 anos. Quais são os problemas complexos que eu terei que resolver. E como eu me capacito para os problemas que eu não sei resolver. Aí que entra a liderança adaptativa, que é eu criar habilidades de eu mudar a partir do momento, a partir do cenário, de eu ter a consciência que eu não sei aquela resposta, mas que eu possa me adaptar e, em conjunto com a minha equipe, eu criar uma resposta coletiva para um problema complexo que não existia antes. Então, a liderança adaptativa, ela é uma evolução, né, quando a gente estuda sobre liderança, mas que é muito necessário para esse mundo agora. Tá, e qual o peso da soft skills para um líder, né? Porque há tempos atrás, cada vez mais o líder tinha que ter aquele hard skills, conhecimento técnico da gestão dos números, da habilidade. E essa liderança adaptativa tem a ver também com isso, com ter melhores soft skills ali? Sim, e a gente nem fala mais, assim, pelo menos dentro da liderança adaptativa, nada que a gente não fala, mas a gente criou um termo a mais, que é o Smart Skills. Smart O que skills. é o Smart Skills? É quando eu junto os meus hard skills, porque eu também não posso deixar de trabalhar neles, eu não posso deixar de ter competência técnica, eu preciso ter competência técnica. E eu preciso ter as soft skills, que são as habilidades comportamentais, a minha inteligência emocional, a minha comunicação assertiva. Eu tenho que juntar as minhas habilidades técnicas, minhas hard skills, com as minhas soft skills e assim formar as smart skills, que é a junção dessas duas coisas para eu poder me transformar nesse líder adaptativo. Boa. E voltando ainda para sua participação no evento lá em Portugal, é, fora a sua apresentação, sua palestra, o que mais que te chamou a atenção nesse evento, que era todo voltado para a liderança, né? Né? O que mais me chamou a atenção é a nossa necessidade de conseguir se adaptar nesse mundo BANI, nesse mundo VUCA, que a gente tem a IA dominando, e que por muitas vezes, olha só, a gente está falando em liderança humanizada em épocas de inteligência artificial. Quer dizer que a gente precisa evoluir muito, porque é como se a gente ainda não tivesse nem humanizado as relações, e aí a gente já está entrando num outro patamar, que é já humanizar através da IA. Se eu não tiver bem essa consciência, eu acabo podendo entrar num processo de execução, um processo automático, e eu acabo deixando uma coisa fundamental de sermos humanos. Né, de a gente olhar para o ser humano como outro ser humano e voltar a olhar ele como uma máquina, uma linha de produção. Me veio agora aqui na cabeça, inclusive em outro podcast que rolou aqui na casa, que assim, cada vez mais essas ferramentas, inteligência artificial, outras ferramentas estão aparecendo, e inclusive o pessoal achando que vai roubar alguns empregos ou não, mas cada vez mais o líder vai se diferenciar pela habilidade dele de ser humano. De ser humano, de se comportar. Eu acho que a principal habilidade dele realmente vai ser essa, né. Ainda a gente fala de inteligência artificial, mas entender que por trás tem uma máquina que ela combina em termos estatísticos para trazer um conhecimento, mas a capacidade humana mesmo de sentir, de se emocionar, de ter empatia com o outro, realmente ainda é um poder muito forte. Show. E falando de liderança feminina, né, que é muito seu foco, né, eu vi uma pesquisa que mostra que 8 em cada 10 mulheres líderes se sentem invisíveis ou sentem que seu trabalho não é reconhecido como o dos homens, né? Qual é a maior barreira invisível que a mulher líder enfrenta hoje e e o que ela precisa fazer para quebrar esse teto de vidro? Gente, são muitas barreiras, né, mas uma que eu considero que a gente precisa se perceber, tanto mulheres como homem, é o chamado viés inconsciente. A gente ainda tem muito viés. Quando a gente geralmente pensa no líder, naturalmente, a gente geralmente pensa no homem. Os comportamentos de um líder, a gente geralmente pensa em alguns comportamentos que, se olhar bem, se vincula à questão do homem, né. Recentemente eu estava fazendo um trabalho de liderança feminina e eu coloquei no chat GPT: "Olha, me dê um exemplo de um líder de 25 anos de experiência, que já liderou 3.000 colaboradores, de uma grande empresa, instituição financeira, que gerou resultados, né, que tem mestrado, que tem pós-graduação". Pedi para ele montar, que era mais ou menos o meu currículo, né. Ele gerou um homem branco.
E aí a gente foi para o Gemini, aí depois a gente foi para o Copilot. Então, já tem, dentro da IA, ele já tem esse viés de olhar o líder como se fosse um homem e um homem branco. Então, isso a gente precisa mudar, esses viés inconscientes a gente precisa mudar. Porque o jeito que a gente automaticamente imagina o que é o ser líder é vinculado a um homem. E trazendo questões estatísticas, hoje, metade, aqui no Brasil, metade dos lares já são chefiados por mulheres, no censo 2022. Se as instituições familiares já são lideradas por mulheres, por que a gente também não tem esse equilíbrio dentro do mundo corporativo? Então, a gente precisa ter esse olhar de saber, será que é difícil? Será como é que eu estou enxergando esse viés, essa mulher líder? Certo, mas aí você falou de como enxergar esse viés e tentar quebrar esse viés, tudo bem, mas como que a mulher ela pode fazer para tentar quebrar essa barreira? E aí, é fundamental, a gente trabalha muito isso na mentoria, que é a questão do autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, eu saber minha potencialidade, eu saber meus pontos fortes, eu saber meu posicionamento e eu reconhecer que quando eu tiver dentro de um processo de viés consciente, eu falar disso, olha, não é por aí. Eu me conheço, eu sei que é e eu sei que eu sou. Porque até mesmo se a mulher não tivesse autoconhecimento, ela mesma pode achar que ela não é capaz de liderar. Ela pode se questionar. Aí vem a bendita síndrome da impostora, né? Que fica lá no ouvidinho dela, olha, você não é capaz, você é uma fraude. E esse processo, a base de toda liderança é o autoconhecimento. É. A gente já conversou nos bastidores, né? E você me falou que empresas com mulheres em cargos de liderança têm resultado 20 a 21% acima da média. Qual é o superpoder da liderança feminina que o mercado tem que começar a valorizar mais? A mulher, ela tem a tendência de ter um olhar mais 360. Ela não olha só o curto prazo, aquele resultado imediato. Ela geralmente olha um resultado a longo prazo e um resultado mais sustentável. E aí ela entra, a gente sempre faz uma interconexão com a liderança humanizada, né? A mulher tem muito já quase naturalmente essa questão da empatia, da comunicação assertiva, do olhar realmente para o outro em termos gerais. Então, ela consegue ter uma visão mais holística, mais 360, e isso gera resultados a longo prazo, consegue ter resultados sustentáveis. E aí a gente tem aquela questão, né? Melhora clima organizacional, diminuição de turnover, tudo isso faz com que as empresas lideradas por mulheres tenham, em média, 20% mais lucratividade que as mesmas lideradas por homens. Boa, vamos contratar a CEO, né, mulher aqui para os estúdios, né, Georgiana? Olha, fica a Né? dica, hashtag fica a dica. Para as mulheres que estão começando a carreira agora, qual é o erro da gestão da carreira que você vê com mais frequência com seus mentorados ou com mulheres que você conversa no dia a dia e qual dica de ouro que você pode dar para elas acelerar o crescimento na gestão da carreira? A nossa carreira ela tem que ser vista como um processo. Muitas mulheres delegam essa gestão da carreira para o outro. Se eu tiver sorte, eu vou estar em tal lugar. Depende de fulano eu conseguir tal função. Depende de cicrano, depende da situação externa. Eu tenho que trazer essa mulher para o protagonismo da minha carreira. Para onde eu quero ir? Como eu quero chegar até lá? E o que eu devo fazer para chegar até lá? Geralmente eu pergunto para as minhas mentoradas: quanto tempo da tua semana tu dedica para pensar no plano estratégico para a tua carreira? E a gente fica incrédulo que pouquíssimas param para pensar numa coisa tão importante. Então, a primeira coisa é trazer esse protagonismo, dizer que eu sou a responsável pela minha carreira e eu vou decidir para onde eu quero ir. E daí eu traço um plano estratégico para chegar até aquele local. Né? A primeira parte é dizer, olha, o dono da sua carreira é você. Você não vai delegar uma coisa tão forte, uma coisa tão importante para a sorte. E a gente faz esse planejamento. Aí entra o autoconhecimento, que eu já falei, entra quais as habilidades, como é que está o currículo dessa mentoreada, como está o currículo dessa mulher, como é que tá as relações dela, com o network que ela tem, como é que ela está se posicionando, como é que ela está conversando, se mostrando para o mundo, né? E a gente faz essa construção de imagem dela também. Então, o primeiro passo é ela perceber que ela é protagonista da história dela. Show. E a gente acabou de passar pelo Outubro Rosa, que já é conhecido, todo mundo conhece, né? E o tema do autocuidado é crucial. Você falou que um desses pontos era o autocuidado, né? Uhum. Para uma líder que vive sob pressão, né? Você com certeza já passou por muita pressão e conhece muita gente que passa muita pressão. O autocuidado é luxo ou uma estratégia de negócio? Ela é necessidade.
Se eu não me colocar na agenda, a agenda me consome. Então, uma das grandes dicas, né, que a gente fala, principalmente para grandes líderes e que têm uma agenda geralmente muito cheia, se coloque na agenda, se dê prioridade, porque se você não se colocar na agenda, você vai ser consumida por ela. E ser consumida por ela, eu estou muito fadada ao estresse, ao burnout, a todas as enfermidades que a gente sabe aí que o mundo moderno corporativo está trazendo. Então, o que que é se colocar na agenda? Coloca lá 1 hora na semana de autocuidado, seja meditação, seja prática de atividade física, é fundamental para qualquer pessoa, qualquer líder, em tudo, né? Então, prática diária de atividade física, A prática da alimentação, atividade física não só para a saúde, mas aumentar a a produtividade também, né? produtividade, a produtividade. Eu tenho a minha preparadora física, ela até ri, que ela diz que quando eu tô correndo, chega um monte de, ela vê um monte de nuvem na cabeça das ideias, mas é incrível, né? Que quanto de ideias surge naquele momento, assim, de ideias mesmo. Mas ela é fundamental. E assim, quando eu vejo uma líder que tem essa prática de autocuidado, ela acaba inspirando outras mulheres a praticar também. Né, a se cuidar também. E a prática de autocuidado é em todas as esferas, física, mental, espiritual, né? Então a gente precisa realmente se pôr na agenda. A gente tem que ter essa necessidade de se transformar um hábito mesmo de se pôr na nossa agenda. E qual é o custo real de um burnout para uma empresa? Real, em termos numéricos, eu não vou saber dizer, mas ela é pesadíssima, porque primeiro para a pessoa, né, a pessoa, quando passa por esse processo de burnout, é devastador, né, para ela voltar a ela se sentir viva, novamente, produtiva novamente, ter a confiança de fazer, é muito difícil, né, ela é uma coisa muito dura. E lembra que só quem tem burnout é quem ama a carreira, quem ama ser profissional. Eu nunca vi alguém que tenha tido burnout que não gostasse de trabalhar. Geralmente quem tem burnout é quem gosta muito de trabalhar. É Workaholic. workaholic, é uma pessoa que se dedica muito. Imagina uma empresa perder um empregado que se dedica tanto, né, que dá o seu suor ali para o bem-estar da empresa, para a melhoria da empresa. O quanto de custo intelectual, de custo invisível aquela empresa está perdendo. Eu já vi diversos profissionais, assim, os profissionais mais fantásticos que eu já encarei assim na vida, que passaram por esse processo de burnout, e realmente é lamentável. Lamentável para a pessoa, né? E muito lamentável para a empresa, porque ela não vai conseguir outra pessoa igual àquela que ela perdeu. Não vai conseguir. Né? Você fala muito de autoconhecimento, inclusive a gente já falou aqui sobre isso em algumas perguntas. Como é que um líder pode usar esse autoconhecimento pessoal para ser mais adaptável e evitar esse esgotamento, evitar esse burnout? Qual seria o seu checklist de autocuidado para líderes? Primeiro, a questão do autoconhecimento, ele nunca termina. A gente nunca se conhece totalmente. Mas eu me conhecendo, eu sei quais são os meus valores fundamentais. E eu conhecendo os meus valores, eu vou saber dizer não. Eu vou saber dizer o que para mim é inegociável, né? O que para mim não tem preço, não tem valor, não tem preço, né? Que eu não posso negociar. E quando eu não posso negociar, eu posso dizer não. Né, seja o tempo com a família, seja a minha prática espiritual, seja a minha integridade, seja meu senso de justiça. Então, quando eu tenho muito forte esses valores, se eu conhecer bastante esses valores, eu tenho a possibilidade de dizer não quando eu vejo que algo está ferindo esses valores. E aí eu tendo a diminuir o meu processo de burnout, de esgotamento e até aumentar o meu nível de felicidade naquilo que eu faço. Tem muita gente que se acha líder. Tem muita gente que é líder e não gosta de ser líder. Uhum, Como que a gente identifica um líder, principalmente para as mulheres? Ó, você é o líder e assume esse papel. uhum, Porque tem gente que já deve ter passado, ó, não quero assumir esse papel e tudo, uhum. e tem gente que quer assumir mais protagonismo, assumir papel. Como é que a gente identifica esse líder? A gente primeiro tem que dividir gestor de líder, são coisas distintas. Nem todo gerente é um líder, nem todo líder é gerente.
é legal quando as 2 coisas se casam, né, quando eu tenho um papel, quando eu tenho a questão formal da gestão, né, que ele tem lá o mandato para ser gestor e ser líder, e que é bom quando eles se casam que eu consigo ter um trabalho mais efetivo. Mas por muitas vezes eu vi gestores que estão lá formalmente no papel, mas não são líder. Para eu ser líder eu preciso inspirar outras pessoas em busca de um propósito. E por muitas vezes eu vi pessoas, né, que nos corredores conseguem mobilizar as pessoas para algum determinado propósito. Quantas vezes é o teu técnico que vai fazer que vai juntar todo mundo para comprar uma cesta de alimentação para alguém que está necessitando. Então ele consegue mobilizar. Então o grande poder do líder é a mobilização e fazer com que outras pessoas façam algum projeto, algum propósito que ele quer, né? Algum projeto, um propósito em comum, que ele consegue colocar essa visão comum para alguma coisa. E nem sempre isso está dentro do papel do gestor, né? Então, assim, primeira coisa é como eu me identifico como líder, é que se eu consigo inspirar outras pessoas para fazer, para fazer algo. Né? E aí, e às vezes as pessoas não se reconhecem nesse papel, porque assim, a liderança ela é uma habilidade, ela pode ser treinada também, mas também tem pessoas que já têm naturalmente esse dom. Então, esse poder de mobilização seria o mais importante para caracterizar um Um líder, líder. Mobilizar pessoas para o mesmo mesmo objetivo, para objetivo, alguma mesmo. coisa, né? O maior mito da liderança em uma frase. Maior mito é que liderar é algo para si. Né, eu tenho que ser bem consciente que quando eu me torno líder, eu estou trabalhando em favor do outro, não em favor de si. E melhores livros sobre gestão e liderança, a hora de indicar, a hora de ouro. Eu sou uma adoro ler, mas tem 2 livros que eu indicaria hoje. Um para quem está começando essa questão de ser líder, de gerenciar, que se chama Pipeline da Liderança, que é do Han Charan. Porque ele dá todos os passos, a partir do momento que eu sou técnico, que eu me viro assistente, que eu entro na minha primeira gerência, que eu vou gerenciar equipes, que eu vou gerenciar a empresa. Então ele dá passo a passo do que eu preciso mudar de mentalidade para aquele novo passo que eu estou dando. Ele é um livro muito bom. E o segundo livro, que é de um grande amigo meu, né, que é o Júlio Volpe, que se chama Ninguém se importa até perceber o quanto você se importa. O Júlio, ele foi meu gestor, e ele é uma referência em liderança, principalmente liderança humanizada. Ele também palestrou nesse congresso comigo. E realmente é uma pessoa que eu vi, na prática, aplicar a questão da liderança humanizada. Boa. E já que a gente está falando de liderança, né, é um dos temas que você aborda na sua mentoria, além do salto alto, né? Sim. Então, como que você aborda e ajuda as mulheres, principalmente dentro da mentoria, a se formarem líderes e acelerar suas carreiras? Primeiro, eu tento trazer essa mulher para o papel de protagonista da sua história, para ela entender o quanto de poder que ela tem. Então, a gente faz todo um trabalho de autoconhecimento, faz um trabalho de mapeamento das suas habilidades, faz um trabalho de posicionamento estratégico, seja na fala, seja nas redes sociais, faz um plano de carreiras, um plano de desenvolvimento individual para se chegar a determinado ponto. E é tão lindo ver o processo transformativo das mulheres, assim, fala, Michele, depois da tua mentoria eu sou outra pessoa. Mas não é que ela mudou, é que ela começou a se enxergar de outra forma e saber que ela tem potência, que ela tem forças e que ela tem esse protagonismo da sua história. Isso é bem legal. Tem algum depoimento que vem na tua cabeça, assim, de mulheres que já passaram e alguma coisa marcante que ficou depois da mentoria? Nossa, eu choro quase todo final de mentoria, porque os feedbacks que eu recebo são lindos, né? Tem alguns, inclusive, no Instagram, mas tem um que ela me mandou uma mensagem num sábado de manhã, ela disse que estava lendo o relatório final, ela falou o seguinte, Michele, nem eu sabia que alguém podia acreditar tanto em mim quanto você. As únicas pessoas que eu vi que acreditaram tanto em mim, me fizeram mudar e acreditar também, foram os meus pais. E ela fez um texto lindo de gratidão, foi fantástico. Então, ó, você, principalmente mulher, quer acelerar a carreira, né? Não pode deixar de seguir a Michele nas redes sociais. Como é que a pessoa te acha nas redes Arroba sociais? M Lima Desenvolvimento, tá? M Lima Desenvolvimento, que é o nome da nossa empresa e que ela tá realmente com todo o propósito de ajudar as mulheres nesse empoderamento, de elas encontrarem a sua liderança autêntica. E outra coisa, turma, né? Tem muito mentor por aí que
quer ensinar sem nunca ter executado. A gente está falando aqui de 25 anos de carreira executiva e que já ajudou várias mulheres a fazer isso. E 25 anos de carreira executiva no mercado financeiro, que tem uma tendência a ser mais masculinizada. Então, é uma trajetória realmente que eu quis trazer essa experiência para ajudar outras mulheres, porque a gente realmente passou por vários processos difíceis dentro dessa carreira, né? Eu cheguei a ser uma grande executiva no estado, e a gente sabe o quanto foi difícil, o quanto é difícil as mulheres chegarem até lá. Principalmente mulheres como eu, que partem de uma família humilde, que é mãe, eu sou mãe de 3 filhos, que não tem, né, ninguém que a indique, tudo que ela construiu foi através de meritocracia. Então, a gente ensinar essas mulheres a enfrentar essas barreiras, por vezes invisíveis, é muito importante para o meu processo. Boa. Manda um recado final, principalmente para as mulheres, né? Porque que elas têm que ter esse autoconhecimento para elas se tornarem mais líderes e você que inspira outras mulheres, olha para aquela câmera ali e manda a tua mensagem final. Mulheres, não se deixe enganar por esse mundo. Vocês têm que conhecer a tua potência. Seja protagonista da tua história. E se quiser, eu te ajudo nesse autoconhecimento. Ó, senhoras e senhores, Michele Lima, segue ela lá no Instagram para acompanhar. Ela tá postando muito conteúdo, produzindo muito conteúdo e vai virar quase uma nova host aqui do Rebecca Talks, e trazendo sempre esse conteúdo que sempre ajuda vocês. Mi, obrigado mais uma vez por topar bater esse papo e até a próxima. Muito obrigada.